amanhecer, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece sua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Olhou todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece sua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Parar, Deus contemplou o teu caminhar. Eu sei que é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse cenário vai mudar, a tua hora chegará. Há um tempo pra tudo. Para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Oh, filho, eu vou te honrar. Consola o meu coração, traga o temor, limpa minha mente, me faz viver um novo amor. Consola o meu coração, traga o temor, limpa minha mente, me faz viver um novo amor. Quem é esse Deus que me mostrou uma nova vida, um novo amor? Quem é esse Deus que
minha mente, me faz viver um novo amor. Consola o meu coração, traga o temor, limpa minha mente, me faz viver um novo amor. Quem é esse Deus que me mostrou uma nova vida, um novo amor? Quem é esse Deus que me mostrou uma nova vida, um novo amor? O Deus que fez abrir o mar, o Deus que fez os anjos o adorar, o Deus que eu vou exaltar, está aqui, está aqui. O Deus que fez abrir o mar, o Deus que fez os anjos o adorar, o Deus que eu vou exaltar, está aqui, está aqui. Oh Deus, eu te adoro, eu te adoro. Oh Deus de Abraão, eu te exalto, eu te exalto. Que esse Deus que me mostrou uma nova vida, um novo amor. Que esse Deus que me mostrou uma nova vida, um novo amor. O Deus que fez abrir o mar, o Deus que fez os anjos o adorar, o Deus que eu vou exaltar, está aqui, está aqui. O Deus que fez abrir o mar, o Deus que fez os anjos o adorar, o Deus que eu vou exaltar, está aqui, está aqui. Oh Deus, eu te adoro, eu te adoro. Oh Deus de Abraão, eu te exalto, eu te exalto. E que esse Deus que me mostrou uma nova vida, um novo amor. E que esse Deus que me mostrou uma nova vida, um novo amor. E o Deus que fez abrir o mar, o Deus que fez os anjos o adorar, o Deus que eu vou exaltar, está aqui, está aqui. Oh Deus, eu te adoro, eu te adoro. Oh Deus de Abraão, eu te exalto, eu te exalto. Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Conexão Online. Essa noite nós temos uma noite num lugar agradável, onde nós estamos dizendo, fique em casa. Eu trouxe então aqui para a varanda da minha casa a Aline, para que nós possamos bater um papo e falarmos um pouco com você. Trazer uma conexão, não de nós dois, e sim de Deus, para aquilo que Ele quer falar sobre a tua vida, aí sim, através de nós, amém? Mas para isso, vamos nos conectar com o Pai, para que nós possamos conectar. Eu te peço, feche seus olhos, para que nós possamos orar, amém? Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Senhor Pai, por essa semana que se iniciou, por tudo aquilo que o Senhor nos proporciona, Pai. Como é bom e agradável saber, ó Senhor Deus, o quanto o Senhor nos ama, o quanto o Senhor nos protege, o quanto o Senhor nos direciona. Por isso mesmo então que nós estamos aqui, para poder nos conectar contigo.
conectar não apenas, ó Senhor Deus, eu e a Aline, mas sim, ó Pai, milhares de pessoas que estarão ouvindo a Tua palavra. Que não sejamos nós, mas sim o Teu Espírito que possa estar derramando tudo aquilo que já tem separado. Te louvamos, te agradecemos e te honramos em Teu nome, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém, Aline? Amém. Glória a Deus. Nós estamos aqui, então, estou recebendo, tendo um prazer de receber aqui na varanda da minha casa a minha 70. É isso mesmo. Ela é 12 da minha discípula, ela é da equipe Kairos, e ela está dando início, então, com algumas pessoas com bastante coragem e disposição, vai estar conosco aqui durante as semanas. Amém? Então, Aline, eu quero que você cumprimente aí todos aqueles que estão nos vendo e possa falar um pouquinho. Boa noite, pessoal. É um prazer enorme estar aqui, né, do lado de uma pessoa que eu admiro muito, o pastor Renato. E eu vim falar um pouquinho, né, sobre o que está acontecendo, né? E qual é o tema, pastor? Fala para o pessoal. Dificuldades no tempo de hoje. Dificuldades que estamos passando. Cada um tem a sua dificuldade. Cada um tem o detalhe. Cada um tem aquilo que está vivendo. E a Aline, ela vai trazer algo para nós. E algo que vem diretamente da Bíblia. Da onde que vem isso, Aline? É a passagem de Jó, né? Que ele perde muitas coisas, né? E nesse tempo de crise, muitas pessoas estão perdendo, assim como Jó, né? Devido à Covid-19. Jó, uma das coisas que ele perde é a família. Ele tinha 7 filhos homens, 3 filhas mulheres, ou seja, um total de 10 filhos, e ele perde. E muitas pessoas hoje em dia eles estão perdendo devido a uma doença, né? Ao que vem acontecendo. Muitas pessoas estão perdendo empresários, né? Perdendo dinheiro com tudo isso, muitas pessoas perdendo emprego. Só que a história de Jó é bem interessante porque não tinha uma Covid naquela época, pelo contrário, né? Ele era um homem temente a Deus, ele era um homem segundo o coração de Deus, ele fazia tudo correto, né? Mas aí Satanás, ele resolve querer tocar na vida de Jó. Então, ele anda ao nosso derredor, né? Como como, no caso, um bandido que vem querendo roubar as coisas que a gente tem. E ele estava andando na terra e ele se apresenta ao Senhor, a Deus, né? Porque Jó, ele é do Antigo Testamento. E ele vai lá e se apresenta a Deus e fala: o seu servo, Jó, ele tem tudo. Só que será que ele realmente tendo tudo, né? Se eu tocar em alguma coisa que ele tem, ele vai continuar te adorando? E isso é interessante, Aline, porque tem muitas pessoas que acham que depois que tem um encontro com Deus, nada mais vai acontecer. Mas, independente do tempo da nossa vida, onde nós estamos, sempre nós lutamos. Eu sempre costumo dizer que nós vivemos num mundo espiritual, vivendo numa vida natural. E é muito interessante essa passagem que Jesus traz, porque aquele momento era um momento que Jó estava vivendo com bastante felicidade, bastante abundância. Jó, ele era rico, era uma família rica, ele estava muito bem, ele era um homem temente a Deus. Mas o inimigo não suportava aquilo, do jeito que o inimigo não suporta quando nós estamos felizes. E chegou um momento então que o inimigo ele questionou que aquela felicidade era justamente porque ele tinha tudo. Porque é fácil ser feliz enquanto tem tudo. Eu digo que você de repente pode estar aí já começando a se conectar, dizendo sim, é muito mais fácil estar com Deus quando tudo está dando fácil. Porque quando tudo começa a dar difícil, parece que fica mais difícil. Por quê? Porque nós começamos a querer fazer da nossa maneira e deixamos Deus de lado. E é onde o inimigo entra. Mas continua essa história. É bem isso mesmo. Antes dessa crise, antes de todas as coisas, e até nossos problemas mesmo acontecer, quando tudo vai bem, é fácil adorar a Deus, é fácil ir lá na igreja, né, estar aqui, orando e agradecendo, né? É muito fácil, só que a partir do momento que a gente perde alguma coisa, será que a gente vai continuar adorando a Deus? Será que a gente vai continuar buscando a Deus, a louvar a Deus? Porque muitas vezes a gente fala a palavra para uma pessoa, para um vizinho, para um amigo,
E Jó, ele era exatamente assim, ele tinha tudo. Ele era um bom esposo, tinha filhos, tinha servos, ele era bem de vida, né? E a primeira coisa que ele perde são os filhos e, no caso, os animais que ele tinha. Mas depois vem também a saúde dele, que é onde ele fica com lepra, né? E ele começa a se coçar para poder aliviar todo aquilo que ele sentia. E quantas Ele começa a viver realmente um tempo difícil. Ele começa a viver realmente uma provação aonde ele saiu, não, né? Porque uma coisa é você sair, outra coisa é você ser tirado. E na verdade Jó não saiu, foi tirado dele aquela zona de conforto, né? Foi tirado uma vida que ele tinha, foi tirado ali uma questão de aproximação a filhos, aos seus bens, e aí chegou naquilo que era ele, né? Que era como vida. Mas aí nessa hora que chegou isso, ele abandonou tudo. Não, pelo contrário. Ele continuou temente a Deus, ele continuou servindo a Deus. E a mulher dele, ela fala: por que você não abandona esse seu Deus e pede a morte? Né? E muitas vezes, quando a gente está num momento de crise, a gente pede isso para Deus. Ou então vem alguém, cutuca e fala assim: por que você não abandona esse seu Deus? Deixa. Você fala, muitas vezes fala: você é crente? Nossa, seu Deus, ele te ajuda em tudo. Por que você está sofrendo tanto assim? Por que você está passando por isso? Isso é a pior hora, né? A hora que amigos, familiares, ou talvez aquelas pessoas que estão mais próximas da gente, ao invés de ajudar, ao invés de apoiar, vem com esse tipo de coisa. Será que ele tinha um bom relacionamento? Meu irmão, ele tinha um bom relacionamento, porque ele tinha 10 filhos. Então, pelo menos, em algum momento, eles tinham um bom relacionamento. Sim. E eles viviam muito bem, a Bíblia relata que eles viviam muito bem. Só que essa mulher, ela veio, e eu vejo que isso também foi mais uma coisa que o inimigo tentou usar e usou, né? E, cara, no momento mais difícil dele, ele falou: vem cá, por que você não abandona esse Deus? Tipo assim, olha aí, você fica falando desse Deus, faz tudo, mas aí, olha do jeito que ele está nos deixando. E o que foi que ele falou para aquela mulher? Aí ele disse, acho que o que muitos não falariam. Ele fala: se Deus ele me abençoa no tempo bom, por que não no tempo mau? No tempo onde ele nos ensina, né? Onde muitas vezes o Deus ele abençoa sim, só que no tempo de correção ele também vai corrigir. Não que Jó tivesse feito alguma coisa errada, pelo contrário, Jó não tinha feito nada de errado. Era o Satanás que queria a vida dele. E muitas vezes na nossa vida é assim, o Satanás ele fica ao redor tentando roubar a nossa paz. Mas o mais engraçado disso, mais engraçado não, né? Não tem nada engraçado nisso. Mas o mais forte disso é que, igual, essas semanas que passaram nós falamos sobre propósito. E mais uma vez o propósito entra, porque Jó ele sabia o propósito dele. E Jó ele sabia que ele era um homem abençoado por Deus. E mais interessante, Jó ele sabia que tudo aquilo que estava acontecendo poderia passar porque ele sabia quem ele era. E ele sabia principalmente quem o Deus dele era. Por muitas vezes acontece que nós começamos a ter dúvida de quem nós somos. Quando vem as dificuldades, as dúvidas também começam a aparecer. E eu costumo dizer que você quer saber quem você é? No tempo de dificuldade você vai saber. Você quer saber o quanto você realmente acredita em Deus? No tempo de dificuldade você vai ter essa resposta. Você quer saber realmente o quanto você é fiel a Deus? É no deserto que você prova a sua fidelidade. Porque no deserto alguns desistem, no deserto alguns morrem, mas no deserto alguns saem para poder conquistar a terra prometida. Tempos de aflição, tempos de deserto. Tempos de deserto. O que você anda fazendo na tua vida? Será que você está como a mulher de Jó? Que inclusive ele disse: para de falar como uma louca. Você está falando como um louco? Ou você está fazendo igual Jó? Está perseverando? E aí? Continua falando para a gente. Exatamente, ele perseverou o tempo todo. Então, além dele ter as percas, ele tinha pessoas que criticavam, inclusive a mulher, que muitas vezes são pessoas próximas, não é uma pessoa estranha.
E tem os amigos dele que resolvem visitar, né, por ele estar doente. E os amigos dele também o abandonam, criticam, falam que ele está em pecado, porque se aconteceu aquilo, ele estava em pecado. E não era bem assim, né? Isso é uma coisa interessante. Às vezes as pessoas acham que porque passamos por dificuldade porque está em pecado. Olha, tem uma enfermidade que eu não estou conseguindo vencer. Mas vem cá, você já parou para analisar a sua vida? Será que não tem alguma coisa errada? Tipo assim, só falta eu falar para você, você não está em pecado? E começa a questionar, né? Ao invés de orar. Meu irmão, antes de criticar alguém, ore por ele. Antes de questionar alguém, tenta conhecer a vida, as dificuldades, os problemas. Porque muitas vezes você já foi julgado. Muitas vezes você foi questionado. Ele está passando por isso porque ele só faz coisa errada. E você sabe que não é assim. Era o momento que você mais precisava. Era o momento que Jó mais precisava. E as pessoas que estavam em volta dele, infelizmente, começaram a questionar. Exatamente. E é interessante que depois que ele começa a passar as provações, e os amigos falam, e ele começa também a questionar a Deus. Por que está acontecendo isso comigo? Né? E ele começa também a falar, poxa, é claro que ele não fala poxa, né? Mas eu nasci desde o ventre da minha mãe, então por que Deus permitiu que eu nascesse? E eu acho que muitas vezes, no momento da crise, pergunto por que eu nasci? Já que era para me viver tudo isso, por que Deus permite acontecer essas coisas comigo? E eu quero dizer uma coisa para você. Você pode questionar Deus. Você pode perguntar as coisas para Deus. Porque o que Jó fez ali, ele questionou, mas jamais ele se rebelou. Existe uma diferença entre você conversar com Deus, questionar a Ele e se rebelar contra Ele. Porque se nós declaramos que nós somos filhos, Ele é o nosso Pai. Nós podemos sim conversar com o nosso Pai. Nós podemos questionar ou não concordar com o nosso Pai. Mas jamais nós podemos nos rebelar contra o nosso Pai. Se a palavra de Deus nos ensina isso, é essa palavra também que nos ensina a ser servo. E Jó, ele questionou, mas jamais ele se rebelou contra Deus, né? Exatamente. E nesse momento de crise, o que você anda fazendo? Você anda reclamando? Você anda murmurando, falando pelos quatro cantos que você não quer mais ir à igreja, não quer mais servir a Deus? O que você anda perguntando para Deus, ou melhor, falando para as pessoas de Deus? Porque Jó ele pregava, né, sobre Deus, que Deus ele era tudo, que ele era incrível, maravilhoso. Só que também as pessoas começaram a questionar ele. Mas você não falava que Deus era tudo isso e Deus começou a fazer tudo isso com você? E nesses momentos de crise, as pessoas, será que não questionam também? Ah, esse seu Deus, por que ele está permitindo, né, uma Covid-19, uma coisa tão séria, onde muitas pessoas estão morrendo, pessoas perdendo emprego, né? Pessoas perdendo empresas, familiares, entre outras coisas, né? Às vezes a pessoa está perdendo a fé. Será que você está perdendo a sua fé? Jó, ele não perdeu em nenhum momento a fé. Ele perguntava para Deus, sim. Como qualquer pessoa que eu acho que no momento de dificuldade perguntaria. Você perguntaria, pastor? Perguntaria. Então é a mesma coisa de Jó. E essas pessoas que começaram a falar essas coisas, ele foi falando, conversando, mas em nenhum momento ele negou a Deus, de forma alguma. E será que você está negando a Deus nesse seu momento difícil? E é esse momento onde nós temos que trazer análises. Deus, ele vem falando muito forte no meu coração. E uma coisa que eu achei muito forte, eu estava vendo um filme e teve um diálogo entre duas pessoas, e a pessoa falou assim: olha, independente do que foi tua vida até chegar aqui, coloca uma vírgula e dê um sentido novo nessa frase. Essa noite o Senhor te trouxe aqui. Ele quer te dizer que independente da história da tua vida, coloca uma vírgula e traz um sentido diferente a partir de agora. Chegou uma hora que Jó fez isso.
Ele colocou uma vírgula e começou a seguir diferente. E quando Deus viu que ele se posicionou, que realmente ele se manteve fiel, justo, ele então chegou e deu um basta a Satanás. E eu quero dizer uma coisa para você: da mesma maneira que Deus fez ali com Jó, se você colocar essa vírgula e decidir ter uma nova história, Deus vai dar um basta em tudo aquilo que faz você retroceder. Depois dessa vírgula, que Deus deu um basta. Como foi a história de Jó? E então, Jó, é claro que isso não foi um dia, pelo contrário, a história dele durou muito tempo, muito tempo. Mas depois que ele realmente coloca uma vírgula, ele questionando, perguntando as coisas para Deus, Deus ele começa a responder. E ele vem num redemoinho e começa a responder para Jó todas as perguntas que Jó fazia. Porque muitas vezes, assim como Jó, a gente questiona, né? Deus, o Senhor não me ouve? Eu quero te ouvir, eu quero uma resposta, eu quero que o Senhor fale comigo, porque eu estou vivendo uma crise. E Deus começou a responder, né? E começou a responder Jó. E então, quando ele ouve, porque Deus ele fala, eu não posso todas as coisas. E muitas vezes a gente é assim, a gente sabe que Deus pode todas as coisas e Ele vai fazer todas as coisas. Mas a nossa fé acaba sendo abalada, porque a gente esquece de olhar para a cruz, esquece de olhar para Deus, para Jesus, né? E começa a ver a dificuldade. E então, né, a partir desse momento, as coisas para Jó começam a melhorar. E então, ele vai lá, Deus vai lá com todo amor, carinho, responde tudo aquilo que ele fala. E lá no versículo de Jó 42, Jó ele fala para Deus o quê? Deus, eu não te conhecia, mas agora eu te conheço, não só de ouvir, mas de te ver. E eu acho que muitas vezes é assim, a gente conhece só Deus de ouvir. E cadê o viver? E o mais interessante disso, eu quero dizer que esse momento da passagem de Jó é um momento assim que mais me traz uma atenção assim e me faz me apaixonar mais por esse Deus. Olha só, Jó ele declara que até ali ele não conhecia Deus, que até ali ele não sabia quem era Deus, realmente quem Deus era. E aí ele realmente entregou totalmente e Deus começou a reconstruir tudo. Tudo aquilo que ele perdeu, Deus começou a reconstruir. Mas vamos parar tudo. Vamos parar tudo. No começo da história de Jó, quando Satanás, ele falou para Deus que Jó era uma pessoa que ele só era fiel a ele, porque ele tinha tudo. Deus ele falou assim, não, eu conheço quem que é Jó. E eu sei que ele não é fiel a mim só porque ele tem. Até mesmo se você tirar tudo dele, ele vai continuar fiel. Então para aí. No final de tudo isso, Jó fala então que começou a conhecer a Deus. Só que Deus o conhecia o coração, conhecia quem ele era muito antes. Eu quero dizer uma coisa para você. Você pode até não estar muito próximo de Deus. Você pode até achar que Deus não está mais contigo, ou então que você está sozinho. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Bem antes de você conhecer a Deus, Deus já sabia quem você era, porque Ele te formou à imagem e semelhança dEle. Ele sabia quem era Jó, e Ele sabia que independente de qualquer coisa, Jó ia continuar com Ele. E eu quero falar uma coisa para você, independente da tua história, independente das suas escolhas, independente do que você fez, independente de quem você é, Deus sabe quem você é. Deus conhece a tua história, e não a história que você fez daqui para trás, a história da tua vida. Então Deus ele pede para falar para você o seguinte, que muitas coisas que você viveu até hoje na tua história, não foi Ele que escreveu, foi decisão tua, mas Ele sabe o que Ele tem para você, e Ele quer entregar isso para você, basta você se entregar a Ele. Foi o que aconteceu com Jó. Jó ele começou então a conhecer quem era esse Deus, e tudo começou a ser restaurado, tudo começou a ser devolvido a Ele. Como foi esse processo? Exatamente, e por ele ser tão fiel a Deus, a fé, a quem ele realmente servia, porque ele, depois de tudo isso, ele começa a ver que ele realmente não conhecia a Deus, só de ouvir, porque a partir do momento que você se posiciona e realmente começa a viver com Deus e as maravilhas dele, Deus ele começa a abençoar. E Jó ele já era abençoado, só que depois de tudo isso, Deus ele abençoa em dobro.
em dobro. E Deus, Ele quer te abençoar em dobro. Basta você continuar nos caminhos dEle, se firmar. E não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. E muitas vezes a gente não entende isso também. Mas o tempo de Deus, ele é oportuno para tudo, né? Nesse processo, sabe o que eu vejo, pastor? Que Jó, apesar de todas as dificuldades, todas as limitações, porque a gente tem limitações, ele não perdeu a fé. E é muito bonito de ver, porque às vezes alguma coisa no trabalho vai mal, a gente já começa... E aí, Deus? Será que o Senhor está comigo mesmo? Será que às vezes eu estou indo na igreja, mas as coisas não estão acontecendo? Então quer dizer que Deus está longe de mim? Não, não está. Pelo contrário. Tem provações que a gente precisa passar, mas não significa que Deus não está perto e que não vai nos abençoar. E uma coisa que eu vejo muito interessante também, Aline, você também conhece a história de Ló. E Ló, ele veio passando por uma provação, e a esposa de Ló também teve as suas questões. Só que a esposa de Ló, ela virou uma estátua de sal. Porque olhou para trás. Porque ela olhou para trás. Então, além dela questionar a Deus, ela olhou para trás. E ela ficou para trás. E o mais interessante, que nós vimos nessa história, que a mulher de Jó, chegou um momento que ela perdeu a noção. Só que aí é onde nós entendemos o quanto ela amava Jó. Que mesmo ela reclamando, ela ficou junto com ele. E Deus permitiu que eles formassem novamente a vida deles. Por isso que muita gente olha para essa história e fala só que ela era uma louca. Ela era uma louca que acompanhou o marido, mesmo nos momentos difíceis, mesmo falando bobagem. Mas ela continuou com ele. Que todos os filhos que Jó teve, toda a fortuna que voltou para Jó em dobro, foi com ela. Foi com ela. E é interessante até mesmo para as pessoas que são casadas, né? Eu não sou ainda, mas o pastor em nome de Jesus. Inclusive, amém, varões que estão vendo, entendeu? Mande seu currículo para mim, que depois de aprovado pelos céus, você possa deixar que você a conheça. Eita. É bem isso. E as pessoas que são casadas, muitas vezes, ela tem conflitos no relacionamento, porque ninguém é igual a ninguém. O pastor não é igual a pastora Ruber, né? Que ela não está aqui, mas é uma pessoa querida que eu amo de paixão. Só que eles têm seus defeitos, têm suas qualidades. Mas será que no momento que o seu esposo ou a sua esposa está sofrendo por alguma coisa, você está ali apoiando? Ou você está murmurando? Por mais que ela fosse assim, ela teve aquele seu pico, né, de loucura, só que ela continuou até o final. Às vezes a sua esposa fica desempregada, o seu esposo fica desempregado, você está ali para acompanhar? Né? Até que a morte os separe, que nem falam. Será que na alegria, na saúde, na doença você está ali? Porque também não é fácil. Acredito eu que você conhece a pessoa toda bonitinha, arrumadinha, só que de repente ela passa por uma enfermidade. E aí você tem que ficar com ela ali, né? A ponto de não saber se ela vai sobreviver, se ela vai morrer, mas você está ali. E como será que tem sido? Né? Isso é muito interessante. E aí, como todas as conexões, né? Sempre Deus traz uma palavra ligando com aquilo que representa a nossa vida e nos dá a oportunidade de trazer uma conexão. Talvez até aqui você já tenha se conectado, ou então você vai se conectar a partir de agora, porque você olhando assim para a Aline, você fala assim: poxa, uma menina que dá para ver que é uma menina especial, com conhecimento na palavra de Deus, mas um conhecimento onde vai buscar com bastante intimidade e também dedicação. E aí você fala assim: mas aonde que poderia ligar a história dela com essa história? Até mesmo que você olhando para ela assim, fala assim: que perda que ela teve até hoje? Ela nunca perdeu nada. Ela tem uma vida totalmente normal como todos. Sua família é grande. Aos domingos senta com seu pai, com a tua mãe, com seus irmãos, e nunca passou dificuldade. Por que se conecta uma história dessa? A partir de agora, então, eu quero que realmente você conheça a Aline. Fala um pouco de você pra gente. Amém. Exatamente. Assim como Jó teve algumas percas, eu também tive. Eu, aos 13 anos de idade, né?
Eu ainda não era da Sara Nossa Terra, né? Eu era católica, para umas pessoas que me conhecem há um tempo, tá sempre comigo. Só que aos 13 anos de idade eu perdi minha mãe, muito nova, né? Aonde eu perdi o chão, porque eu não era aquela menina que sabia lavar, cozinhar, passar, pelo contrário. E com 13 anos de idade eu tive uma responsabilidade de uma mulher adulta, onde eu tive que, sim, cozinhar, lavar. Não que eu não ajudasse minha mãe, ajudava, mas com as nossas limitações, porque até então ela era a mulher da casa, onde fazia todas as coisas e trabalhava fora, né? E então, com 13 anos, minha mãe veio falecer no Dia das Mães, era um domingo, e a gente estava super feliz, fazendo um churrasco, e ela vem ter um infarto. E aí, sim, a Aline começa a arrumar a casa, a lavar e cuidar também de minha irmã, onde minha irmã era muito especial, ela tinha síndrome de Down, mas ela sempre era risonha, alegre, e isso contagiava a casa. Mas também não foi fácil essa perca. E assim como Jó, em algum momento se questionou a Deus, eu também me questionei. Eu falei assim, Deus, por quê? Leva a mim, eu não quero que leve. E por quê? E foi muito dolorido. E isso foi de anos. E eu carretei há anos, há anos. E sem saber, eu questionava Deus e eu tinha raiva. É uma palavra até pesada. Mas eu tinha raiva de Deus e eu não sabia. E eu não conseguia perdoar a Deus, porque Ele tinha levado uma pessoa muito especial para mim. Eu tenho meu pai, glória a Deus por isso. Só que eu queria a minha mãe. A minha mãe, aquela que dá um colo, um conselho, e que muitas vezes, né, a gente quer um carinho de mãe, para quem é mãe sabe, para quem é filho. E aí, nesse momento, eu começo a questionar a Deus, e eu fico com muita raiva, muito rancor, e continuo cuidando da casa, isso nos 13 anos, vai até os meus 18, 19, aonde eu também acabo tendo um relacionamento, um namoro, que talvez não era da vontade de Deus, pelo menos para aquele momento, até mesmo porque era um relacionamento todo torto, que não era, como diz os princípios, né, da Bíblia e da igreja. E nesse momento eu ainda tinha minha irmã. Então a primeira perca foi a minha mãe. Mas eu cuidava da casa e comecei a trabalhar. E aí sim, eu começo a trabalhar, e eu sempre fui uma pessoa muito doce, embora um pouco estressada. Só que nesse momento eu também fico irritada. E vem o trabalho de casa, o trabalho de fora, vem a faculdade. E aí nisso eu me revolto. E um belo dia, uma supervisora, eu começo a bater boca, a discutir com ela. E ela fala, Aline, você não é assim. E aí eu começo a chorar desesperada. E uma psicóloga, ela vem falar comigo, né? Ela permite eu ir para falar com essa psicóloga. E então ela fala, Aline, você não está bem, você está começando a ter um começo de estresse por conta de tudo isso que você está passando e pelas coisas que você passou, porque eu abri minha vida para ela um pouco, porque eu também não era de conversar muito, né? As coisas que passavam na minha casa, na minha vida, por tudo que acontecia. Né, para quem me conhece, sabe que eu não sou de ficar falando a minha vida, até mesmo para as pessoas não terem dó. Só que ali eu estava no início de depressão, e muitas pessoas não sabiam disso, inclusive eu. Então, nessa primeira perca que eu tive, eu passei todo esse período dos 18 até os 19, tinha uma amiga minha, né, que eu conheci com 17 anos. Ela me apresentou a Sara Nossa Terra, né, na época que ela estava frequentando a igreja. E eu fui para o Revisão de Vidas. Primeiro eu fui na igreja, fui para o Revisão de Vidas. Eu conhecia a Deus como de ouvir falar, como Jó. Eu achava que eu conhecia Deus, porque eu conversava com Deus. Mas não, eu não conhecia Deus. E eu questionava Deus porque tantas coisas, sendo que eu fazia tudo certinho, teoricamente, para mim. Porque eu era uma pessoa obediente ao meu pai. Tinha o meu irmão, que na época ele não era casado ainda, que morava com a gente, ajudava também. Meu pai ajudava como podia, né? Trabalhava fora. Ainda tinha minha irmã. E nesse período todo, então eu fui para a Revisão de Vidas. Deus transformou a minha vida. Porém,
Aí sim começou realmente as coisas acontecerem. Porque até então, é como Jó, eu tinha tudo. Eu tinha uma casa boa, não tinha minha mãe, mas tinha o meu pai, tinha o meu irmão. A primeira fase da primeira perda já tinha passado. A primeira perca já tinha passado. Doía, mas já tinha passado. Sim, sim. Acho que os 4 primeiros anos doeu mais, mas depois já tinha passado. Eu achei que era a única perca que eu ia ter na vida. Mas não. Eu fui para revisão de vidas, passou algum tempo, comecei a servir na casa de Deus. E aí vem outra segunda perca. Aí eu perdi a minha irmã, que para mim era como se fosse não só uma irmã, mas uma filha, porque eu também cuidava. E aí doeu. Aí fui aonde doeu muito. Em um culto, aonde ela, aí, naquela semana, ela ficou doente, né? E foi muito rápido e ela internou. Eu questionei, falei pro meu pai, né, que minha irmã não estava bem, que ela tinha passado mal, e ele falou para a gente levar no médico. Então ele me levou com ela até o médico. Ele foi fazer a linha, que ele trabalha com transporte escolar. E então, a partir daquele momento, ele passou com o médico falou assim: a gente tem que internar ela agora, que ela tem uma doença e a gente tem que fazer exames, mas ninguém sabia dizer o que era. E foi uma semana, gente, uma semana no hospital, onde ali eu continuava servindo a Deus, eu dava a minha célula, tinha uma discípula minha, Luzimar, que ela é um amor de pessoa, e eu pedi uma ajuda para ela, porque eu dormia lá no hospital, porque ela ficou internada. Ai, gente, calma aí. E ela não podia ficar sozinha. Revezei com algumas pessoas, minha madrinha. Só que teve um dia que o Espírito Santo falou comigo, ele falou assim: você fala tanto que você quer orar pelas pessoas no hospital, agora chegou a sua oportunidade. E ela estava comigo, eu peguei um gel, esse gel que vocês estão usando aí, e eu ungi como se fosse um óleo da igreja, e eu comecei a orar naquele corredor, em cada quarto. E a Lu foi comigo. Enquanto isso, as enfermeiras estavam cuidando da minha irmã, que elas davam banho e tudo mais. E as pessoas não sabem, mas as pessoas de próximo de mim sabem que eu estava com dengue. Eu estava doente também, eu não poderia estar lá. Mas os médicos de lá eram muito bonzinhos, cuidavam dela e também estavam de olho em mim, perguntando se qualquer coisa que eu precisasse, eu poderia falar para eles. Então a gente começa a orar pelas pessoas, começa a ajudar as pessoas. E amém. Mas foi pouco tempo, coisa de meia hora, 1 hora. Depois disso, aí passou um médico e falou que ela ia para a UTI. E na UTI, aí sim foi a minha grande luta. Porque não podia visitar. E no dia seguinte eu fui trabalhar e meu pai falou que ela ia ser entubada. E eu falei: Deus, o que está acontecendo? E eu orava, pedia muito por vida. Muita vida. Porque eu queria que ela vivesse para sempre. Para sempre. Porque eu já tinha tido uma perca. E era uma perca onde doeu muito. E Deus, mais uma vez, ia tirar uma pessoa. Pensei comigo. E então, ela foi para a UTI, passaram-se alguns dias. E num sábado tinha uma arena. E então eu orava, eu ajoelhei. Minha prima do Paraná estava aqui, a Letícia, em Campinas, por conta de tudo que tinha acontecido. O médico liberou as visitas na UTI, porque eles falavam que não tinha mais o que fazer e não sabiam a doença. Ela fez o contraste, aplicaram o contraste, porque precisavam saber o que tinha, e ela não parava para fazer o exame. Eu pedi para a pastora Rubia orar, a Camis, que me ajudaram muito nesse período, e elas foram. Elas foram orar, deu tudo certo a oração, mas no sábado, naquele sábado, Deus perguntou algo que, para as pessoas que não vivem a presença de Deus ou não sabem quem é Deus, mas foi o Espírito Santo mesmo perguntando para mim: Aline, você, mesmo se Deus te tirar quem você mais ama, você vai continuar me adorando? E sim, foi doído. E
doía muito, muito, e eu não conseguia falar. E eu só chorava. As pessoas que estavam à minha volta depois perguntaram para mim o que estava acontecendo, que eu chorava muito e eu gritava. Mas eu sabia que Deus estava me perguntando aquilo, porque aquilo ia acontecer. E então, eu falei: Deus, mesmo que o Senhor tirar a vida da minha irmã, eu vou continuar te adorando, eu vou continuar te servindo. O oposto da primeira perca. Porque quando eu perdi minha mãe, eu tive raiva. Só que era uma raiva que eu guardei e que nem eu mesma sabia. Mas aí quando Deus pergunta, realmente Ele faz essa pergunta, Ele põe à prova o meu amor, eu começo a ver o quanto eu amo a Deus. E não é fácil, gente, não é fácil você ter percas, pouco tempo. Para muitos 6 anos é muita coisa, mas para mim não era quase nada. Quase nada. E então eu perco. Assim, acabou o culto, pedi para minha líder orar por mim, que era a Camis, né? E eu chego em casa, minha tia do Paraná, todo mundo estava em casa, e o vizinho pergunta para mim: Aline, você sabe o que aconteceu? E eu falei: não, e eu estava no portão. Então ele falou: tá bom, entra. E eu entrei, aonde estava todo mundo chorando. E meu pai fala que minha irmã tinha falecido. E ele tinha que ir para o hospital. Então, naquele culto, assim como Jó teve muitas coisas e perdeu, mas ele não perdeu a fé dele, assim Deus fez comigo. Eu não perdi a minha fé. Por mais que eu andasse em outros caminhos depois de tudo isso, eu comecei a ver que eu não conhecia Deus até então. Mas a partir do momento que eu tive uma intimidade com Ele, a ponto dele poder me perguntar, realmente eu vi quem era Deus na minha vida. Isso é muito forte, porque talvez você pode perguntar: mas precisa ter perda para conhecer a Deus? Não. Não. Mas nós temos histórias. Só a Aline, e Deus sabe a história dela. Só a Aline, e seu pai, e seu irmão. Mas nós acreditamos sim que tudo tem um propósito diante de Deus. E Deus tinha um propósito ali, naquele momento, naquele lugar. E esse relacionamento, essa conversa que ele teve com a Aline, é porque ela estava com uma intimidade com ele. E faz quanto tempo? Essa perca faz mais ou menos 5 anos. E eu quero dizer que depois de 5 anos, eu tenho certeza que vários familiares da Aline estão aqui nos vendo, nos ouvindo. Da mesma maneira que Deus, Ele tocou o coração da Aline e trouxe respostas para ela. Eu te falo que a partir de agora, Deus vai começar a te responder. E aí Ele te convida para conhecer quem Ele é. E não só os familiares da Aline. Com certeza você se conectou totalmente com essa história. E nós não estamos aqui de uma maneira apelativa, nada, até mesmo porque é a nossa vida. Nós somos bem tranquilos para falar isso. Não tem nada combinado. Na verdade, o que tem escrito por Deus. E hoje eu posso dizer que a Aline, ela ainda tem muito para conquistar. Ela já colheu muitas coisas de atitudes que ela teve, tanto certas como erradas. Mas o mais importante é o que a história dela pode significar para a tua história. Eu quero que você mande um recado para o teu pai. Antes disso, eu posso só acrescentar mais alguma coisa? Às vezes você, no momento de alguma perca de um ente querido ou qualquer outra coisa, você quer abandonar tudo. Eu falo, não abandona, porque mesmo em tempos difíceis, Deus está com você. Mesmo na dificuldade, nas suas limitações. Eu acredito que Deus sempre esteve comigo. Sempre, acho que desde o ventre da minha mãe. Mas eu não conhecia até eu conhecer. E o recado, sim, falar para o meu pai que eu amo tanto, tanto. Eu sou muito grata. Porque ele me criou de uma forma que
talvez muitas pessoas não sabem, ele me deu tudo do bom e do melhor. E hoje ele consegue dar carinho, muito mais do que antigamente. E graças a Deus e a ele, eu sou a pessoa que eu sou hoje. Ando num caminho segundo, acho que a vontade de Deus e a dele também, né? Mesmo nos trancos e barrancos, nos altos e baixos, dizer que eu te amo muito e sou muito grata. Amém? E na minha família não tem só meu pai, tem meu irmão, que sempre esteve com a gente. Depois que se casou, deu uma família linda, a Júlia, a Gustavo, a Letícia, minha cunhada. E são pessoas que eu amo de paixão, e sou muito grata. E era ele que... Vou contar um segredo aqui. Que quando eu tinha medo, eu corria para o quarto dele, desesperada, porque eu tinha medo de ficar no escuro. Mas era ele que me ajudava. E então eu dormia lá e tudo passava. Então essa minha família doida, essa família onde tem altos e baixos, mas que eu amo muito, muito, muito. E se ela é quem ela é hoje, é porque ela acredita que ela é a imagem e semelhança de Deus, mas que essa família a fortaleceu para que ela pudesse fazer tudo isso. Paizão, você tem uma menina maravilhosa que te ama muito e enche a boca para falar de você. O maninho, da mesma maneira que ela falou que ela corria porque você a protegia, independente de onde você está, a sua proteção é muito importante para ela. E eu quero então agora falar com você que está nos vendo, que está nos ouvindo. Deus tem um propósito sobre a tua vida, independente das suas perdas. Aquilo que Deus tem para você é algo muito maior. Chegou o momento de você colocar uma vírgula na sua história e deixar que aí para frente Deus continue escrevendo. Amém? Eu quero então te convidar, feche seus olhos. Isso mesmo, feche seus olhos, com a tua mão no teu coração. Eu quero que você permita sentir a presença de Deus, porque Ele está aí, te conduzindo, te levando a poder ouvir, a refletir, a trazer dentro do teu coração tudo aquilo que veio até esse momento. Então, com seus olhos fechados, com a tua mão no teu coração, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, Tu conheces a história de cada um, ó Pai, que está nos vendo, da mesma maneira que Tu conheces a minha história e a história da Aline. Por isso então, ó Pai, eu te peço que de uma maneira, ó Senhor Deus, todo especial, o Senhor venha trazer um conforto sobre cada um que está te vendo, está te adorando. Que possa sentir a Tua presença, ó Pai, sentir o Teu Espírito aquecendo e flamejando o fogo do Teu Espírito sobre o coração de cada um. Que venha sentir o carinho, a segurança e acima de tudo o cuidado. Ó Pai, em nome de Jesus, derrama sobre essas pessoas, ó Senhor Deus, ó Pai, acalenta onde vai trazer, ó Senhor Deus, a direção. E que a partir de hoje, tantas perguntas, ó Pai, que não tinham respostas, que eles possam começar a entender quais são as respostas que o Senhor tem para cada pergunta. E que hoje, literalmente, ó Deus, possa começar uma nova história. Nós colocamos o mundo natural e no mundo espiritual essa vírgula, para que uma nova história possa, a partir de hoje, estar sendo escrita. Meu irmão, se for da tua vontade, com a tua mão no teu coração, com seus olhos fechados, eu te convido então a repetir uma oração comigo. Senhor Deus, hoje eu me apresento diante de Ti, te pedindo que o Senhor tome conta da minha vida, me aceite como eu sou, que a Tua misericórdia esteja sobre a minha vida. Hoje eu coloco uma vírgula na minha história e eu peço que o Senhor venha escrever daqui para frente. Eu reconheço Jesus Cristo como meu Senhor e como meu Salvador, e eu reconheço que através do sangue
de Jesus, eu sou liberto. E uma nova vida eu tenho a oportunidade de ter. Aleluia. Amém. Se foi a primeira vez que você fez essa oração, eu quero que você fale. Eu quero que você entenda. Você entregou a tua vida a Jesus. E a partir de agora, permita que Ele te direcione. Mas se você já tinha ouvido falar, se você já tinha, de alguma maneira, tido uma experiência com Deus, como Jó, como a Aline, como eu, chegou o momento então de você não ter apenas uma experiência, e sim ter uma vida com Ele. Deixe que Ele te direcione. Coloque uma vírgula na sua história. Deixe que daqui para frente Ele escreva. Foi muito bom ter você conosco, Aline. Um prazer você abrir aí a temporada da minha primeira 70. Estar junto comigo aqui. É um privilégio muito grande poder se conectar à tua história e estar junto com você aqui. Muito obrigada, eu que agradeço muito de coração. Desculpa as lágrimas, mas é uma honra, E você mais do que ninguém sabe o quanto é gratificante ter uma pessoa que você cuida e de repente está aqui e passou por tantas coisas e estava apoiando, que esse mais do que ninguém estava me apoiando em todo o tempo. Glória a Deus. Quer se conectar conosco? Entre em contato comigo. Aqui embaixo está meu WhatsApp. Você pode falar comigo, pode gravar uma mensagem, escrever, que eu estarei te respondendo. Talvez demore um pouquinho, mas eu te respondo. Mas da mesma maneira que eu acompanhei a história da Aline, quem sabe eu não posso acompanhar a tua história. Porque não fui eu apenas que acompanhei a história da Aline, a Aline também acompanhou a minha história. Mas nós queremos viver uma história em Deus. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Que você tenha um final da semana maravilhoso. Te convido para que você possa estar conosco aqui no Arena Jovem, sábado, no domingo no culto da família, às sextas-feiras no culto de campanha. Mas que acima de tudo, você jamais perca a sua conexão com Deus. Que Deus te abençoe. Que você tenha uma noite maravilhosa e que Deus possa continuar falando no teu coração. Amém? Que Deus te abençoe. Vem se conectar conosco. Vem. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu os seus bens, seus
os seus amigos, o que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele, oh, a Ele a glória, a Ele merece toda a glória. A Ele a glória, pra sempre, amém, amém. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele seja dado o louvor. Te damos todo louvor, Senhor. Aleluia.